Graça e paz, irmãos, tudo bem? Chegamos aqui à nossa primeira reflexão online e hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um tema muito pertinente para esses dias que nós estamos vivendo. Eu quero falar com os irmãos sobre superando tempos difíceis. Lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meus irmãos, nós já sabemos que nós estamos sim vivendo os últimos dias, nós já estamos vivendo sim o cumprimento de várias profecias bíblicas sobre acontecimentos que antecederiam o fim do mundo. E a Bíblia ela diz que sobreviriam então tempos trabalhosos sobre nós. E é interessante que quando nós recorremos ao grego, esse termo trabalhosos, ele é traduzido para difíceis. É traduzido para perigosos. E é por isso que eu quero conversar com você hoje sobre superando tempos difíceis, superando tempos perigosos. Quando nós olhamos, basta você ir, você está em casa, não é? Pelo menos essa é a recomendação, que você fique na sua casa nesses tempos de pandemia. Parece coisa de filme, não é verdade? Nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa. Mas nesses tempos onde você está em casa, você vai ligar a sua televisão e você vai assistir aos jornais e você vai ver o cumprimento das profecias. Se você pular entre os jornais, você vai ver um grande índice de violência, conforme Mateus capítulo 24 lá vem nos falar, e tantos outras profecias apocalípticas também vêm nos falar sobre esse esfriar do amor nos últimos tempos. Quando nós olhamos para o cenário atual, nós conseguimos enxergar muito claramente a degeneração humana, o crescimento do pecado. É interessante, eu estava conversando com a Alissane esses dias, que quando nós olhamos lá para o Gênesis, e nós vemos o homem pecar no Jardim do Éden, logo após o pecado do homem, nós vemos que Deus procura o homem, e o homem ele faz o quê? O homem se esconde, porque ele estava agora nu, e os seus pecados lhe dá essa consciência, e ele tenta então esconder-se de Deus. Lá no Gênesis, lá no Éden. Mas o tempo passou, né? Tanto tempo passou lá do Jardim do Éden até Jesus e de Jesus até os nossos dias, que a coisa mudou muito. Atualmente, o homem peca, como pecava lá no Jardim do Éden, mas nós não vemos mais o homem se escondendo com vergonha do seu pecado. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós vemos o homem exibindo o seu pecado. Esse ano de 2020, que está um ano tão diferente, né? Um ano tão peculiar, quantos e quantos crentes me procuraram e disseram: nossa, pastor, que isso? O irmão fulano está lá no carnaval, tirando foto com abadá, tirando foto com um copinho de cerveja na mão. Foi mentira? Não, não foi. Infelizmente, esse ano de 2020 ficou marcado como o ano em que os crentes foram para o carnaval. O ano que os crentes foram para o bloquinho e se orgulharam disso. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, onde os crentes se fantasiam para o carnaval e colocam lá a foto se orgulhando do seu pecado. Quanta diferença há entre os tempos de hoje e os tempos lá do Jardim do Éden, onde o homem se escondia por causa do seu pecado e hoje onde ele se orgulha quando ele peca, porque o pecado ele não tem incomodado mais. São tempos difíceis. São tempos de coronavírus, são tempos de epidemias. E quando nós olhamos para as profecias bíblicas, fala sobre as pestilências, né? Principalmente quando nós olhamos lá para Apocalipse, e eu não sei se esse é o momento que nós estamos vivendo, pode ser que não, porque pestilências existiram em outros tempos da história, mas como nós estamos vivendo agora nos choca, né? Porque é na nossa geração, mas lá fala sobre o cavaleiro que trará pestilência sobre a humanidade. Tempos
difíceis. E esse coronavírus nos pegou de surpresa, muito rápido. Eu tenho brincado muito com a minha esposa que ele colocou o mosquito da dengue no bolso. Né? Você tem ouvido falar do mosquito da dengue? Não, não tem. Ele foi sufocado pelo coronavírus. São tempos realmente difíceis. E quanto mais nós nos aproximamos da vinda de Jesus, os tempos eles vão ficando mais perigosos, os tempos eles vão ficando mais difíceis, porque os homens eles vêm se afastando mais de Deus. A humanidade vem se tornando mais cruel, a iniquidade, a injustiça. Só que Deus, ele nos chamou para vivermos um modo completamente diferente. Mesmo em tempos difíceis, nós precisamos superar esses tempos. Nós não podemos nos modelar a esses tempos como o diabo deseja, não é? O que Apocalipse vem nos dizer é que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 a 15, diz algo muito parecido com isso, que o apóstolo João nos revela, o profeta João nos revela lá na revelação de Apocalipse. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece em quê? Permanece na palavra de Deus. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui é Paulo orientando Timóteo, ou também nos orientando por meio do seu filho na fé, chamado Timóteo, dizendo que esse não é um tempo de retrocedermos. Eu vejo muita besteira rodando por aí, onde as pessoas estão dizendo que nós não podemos fechar as nossas igrejas, que nós estamos deixando o diabo tomar espaço. Meus irmãos, sinceramente, nós estamos precavendo a nossa saúde. Isso nada tem que ver com retroceder frente ao diabo. Tanto que nós estamos aqui online, ouvindo a palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus, e eu acredito que talvez essa mensagem que você está ouvindo, ela pode ter um alcance infinitamente maior do que aquele que é pregado lá dentro da igreja. Talvez essa seja até a maneira como Deus está usando para nos tirar de dentro das quatro paredes e levarmos o evangelho para fora de nossas igrejas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não entenda esse tempo como um tempo de retrocesso, onde nós deixamos de abrir as nossas igrejas com medo do diabo. Não é isso. Nós estamos cuidando da nossa saúde. Agora, não somos chamados em momento algum para retroceder, não somos chamados para duvidar, não somos chamados para desistir. Nós devemos permanecer na verdade da palavra de Deus, seja lá na igreja dentro do templo, seja aqui de forma online, dentro da sua casa, lá onde você trabalha, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, né? Você precisa permanecer na palavra de Deus. É assim que nós vamos vencer esse tempo difícil. Nós vamos vencer esse tempo difícil com o poder da palavra de Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o profeta Abacuque. Ele viveu num período de grande crise, uma crise como nós estamos vivendo também nos dias de hoje. A crise de Abacuque era uma crise de ordem espiritual, e eu acredito que a crise que nós vivemos hoje é também uma crise de ordem espiritual, uma crise de ordem moral. Isso é óbvio que é uma crise que nós vivemos nos dias de hoje. A crise hoje é de ordem moral. A crise social, Abacuque vive esse tipo de crise, e nós também estamos vivendo uma crise social muito grande. E Abacuque via tudo isso se instalando na sua nação. E mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a tempos como os tempos que nós estamos vivendo hoje, Abacuque ele conseguiu experimentar a vitória. E é isso que nós estamos buscando. Nós queremos também sermos vitoriosos nesses dias. E você será, e eu serei, e nós seremos, porque a Igreja de Cristo ela não é chamada para derrota, mas a Igreja de Cristo ela é mais do que vencedora por aquele que a amou. E quem nos amou
foi o Senhor Jesus Cristo, foi e é porque Ele segue nos amando. Mas em primeiro lugar, para nós superarmos tempos difíceis, nós devemos entender que tempos difíceis devem gerar inconformismo. Abacuque estava vivendo um tempo difícil, como nós estamos vivendo tempos difíceis, seja dificuldades morais, sociais, dificuldades na saúde, dificuldades espirituais, mas Abacuque ele não se conforma com aquela situação. Lá em Abacuque, no capítulo de número 1, nos versos 2 e 3, diz assim: Até quando, Senhor? Abacuque está orando. Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Nós vemos aqui que em meio àquela crise, Abacuque ele está orando, Deus parece estar em silêncio, mas Abacuque ele não faz simplesmente assim, tá bom, já que o Senhor não me responde, eu vou embora, e vai embora. Não, Abacuque ele não faz isso, ele segue orando com intensidade. E esse questionamento de Abacuque a Deus não deve ser entendido como um ato de rebeldia contra Deus, mas sim como um ato de inconformidade, inconformismo. Abacuque queria mudança naqueles dias, mudança para a sua nação, mudança para o seu povo, mudança moral, mudança social, mudança espiritual. E é isso que a igreja deve buscar hoje. Manancial, é isso que nós precisamos buscar hoje. Não é porque você está me ouvindo aí na sua casa que talvez você deve se conformar. Poxa, já que agora eu vi que dá para ficar em casa, eu não vou mais cultuar ao Senhor no templo. Não é isso, não é? Nós estamos aqui para superar esta dificuldade. Nós não estamos fazendo como está lá na carta aos Hebreus, abandonando a congregação como é costume de alguns. Não, nós estamos nos adaptando à situação como todo bom soldado faz em uma guerra. O bom soldado, ele se inconforma, ele não fica conformado com a situação de qualquer guerra e ele parte para dentro da luta. Mas para isso ele tem que fazer o quê? Se adaptar. E nós estamos nos adaptando. Para você vencer tempos difíceis, você não pode se conformar com os tempos difíceis. Nós poderíamos muito bem não estar postando essa mensagem aqui, nós poderíamos muito bem não estar celebrando cultos domésticos e simplesmente esperar chegar o dia 31 de março para podermos voltar a orar, voltar a ouvir uma reflexão, mas isso seria se conformar com a situação. Nós somos inconformados. E é por isso, meus irmãos, que nós somos chamados de protestantes, né? Nós que somos evangélicos somos chamados de protestantes porque durante o longo da história nós não temos o costume de nos conformarmos com os problemas, com as adversidades. Muito pelo contrário, nós temos a fama e a história de partir para dentro e mudar situações. E eu acredito que a igreja nesse tempo orando, ainda que nas casas, cultuando, ainda que nas casas, que nós vamos vencer essa batalha de uma forma espiritual. E ao mesmo tempo dando um bom testemunho aos nossos governantes de que nós estamos com eles. Nós estamos cooperando também com o país. Em segundo lugar, tempos difíceis devem nos levar à oração. Abacuque no capítulo 1, nos versículos 12 a 17, nós vemos um pouquinho sobre isso, onde Abacuque ele está orando e ele diz assim: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, e fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar? E aí o texto continua, né? O texto é muito grande, eu não vou ler o texto todo, mas nós vemos aqui dos versículos 12 e 17, e aí na sua casa você pode ler com muita tranquilidade, Abacuque 1, 12 a 17, que Abacuque ele está orando e ele está falando com Deus: Senhor, será que o Senhor não está enxergando aquilo que nós estamos vivendo? E essa é
a pergunta que talvez muitas pessoas podem estar fazendo hoje. Onde está Deus? Será que Ele não está enxergando essa pandemia? Meus irmãos, os mistérios de Deus, eles são tão profundos que nós não sabemos o que está acontecendo. Uma coisa é certa, uma coisa é óbvia. Deus, ele está vendo. Deus, ele está atento. E a grande questão é, Deus está agindo por meio dessa situação que tem assolado o mundo nesses dias. Eu acredito que situações como essas, que parecem vindas de filmes de Hollywood, é isso que nós estamos vivendo, né? Nós nunca vivemos algo assim, principalmente no Brasil, um país tão tranquilo, parece coisa saída de filme. E Deus, ele quer usar isso para nos aproximar dele. E eu acredito que a igreja ela vai sair muito mais forte sobre a oração quando essa crise passar. Porque uma boa crise nos empurra para a oração. E isso é bom. O apóstolo Paulo, ele disse que ele sabia agradecer por todas as coisas, pelos momentos que ele estava bem e pelos momentos que ele estava em crise. É porque Paulo entendia que a crise nos empurra para os braços de Deus. Estamos vivendo uma crise? Estamos, então vamos agradecer por isso, porque essa crise vai nos fazer orar mais, essa crise vai nos fazer buscar mais, e automaticamente o nosso relacionamento com Deus vai melhorar, e automaticamente o poder do Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, sobre a igreja, e eu acredito que esse coronavírus, ele vai passar, e depois dele vai vir um grande avivamento sobre o mundo, não apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo, porque são em momentos como esse que o homem ele reconhece que ele é dependente de Deus. Em terceiro lugar, tempos difíceis devem produzir expectativa e gerar fé. Abacuque capítulo 2, 1 a 3, diz assim, Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 3, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará de mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Resposta de Deus pela fé. Então o Senhor respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Ou seja, escreva com letras grandes o que eu vou dizer agora, para quem passar correndo na rua ver, porque as letras são grandes. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nas dificuldades, nós não podemos nos entregar à incredulidade. Nas dificuldades, nós não podemos nos entregar ao desespero. Nas dificuldades, nós só vencemos os tempos difíceis por meio da fé, porque a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. A nossa força é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Então nós devemos, em meio a essa crise aí de Covid-19, de coronavírus, permanecermos confiantes, cheios de esperança, cheios de expectativa. Devemos fazer a nossa parte, nos cuidar, nos zelar, não como muitos estão fazendo aí de forma irresponsável. Eu estava me lembrando até muitas igrejas aí que estão se negando a fechar, e muitas pessoas que insistem em dar as mãos, em abraçar, em beijar. Me lembra, meus irmãos, quando Jesus diz ao diabo que nós não devemos tentar a Deus. Tem muita gente tentando Deus em meio a essa crise. Tempos difíceis devem produzir expectativa e gerar fé no ser humano. E em quarto e último lugar, tempos difíceis exigem total dependência de Deus. Abacuque capítulo 3, versículos 16 e 19, diz assim, 16 a 19. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. No dia da angústia eu descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, e esse versículo é sensacional, todo bom crente,
Todo bom cristão é apaixonado por esse versículo porque ele revela o cuidado de Deus sobre a sua igreja, sobre nós em tempos difíceis. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, todavia, versículo 18, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como o das servas, né? Um animal alado, e me fará andar sobre as minhas alturas. Meus irmãos, tempos difíceis nos ensinam, ou seja, tempos difíceis exigem de nós total dependência de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo de coronavírus, de pandemia, de crise mundial, é um tempo onde nós devemos realmente depender de Deus, onde nós devemos buscar mais a Deus, onde nós devemos entender que a nossa segurança ela está em Deus. Esse tempo é um tempo para nós nos aproximarmos mais de Deus e não um tempo para nós nos afastarmos dele. Então, é um tempo que, ainda que os nossos templos estejam fechados, eu nunca pensei em praticamente 11 anos de ministério que eu diria isso, ainda que por meio da rede mundial de computadores. Mas aqui no Brasil, ainda que os nossos templos estejam fechados, como estão, não é? Nós sempre vimos os nossos templos abertos. Esse não é um tempo de nós nos afastarmos do Senhor. Ao contrário, é um tempo de nós nos aproximarmos mais do Senhor. Esse tempo vai nos mostrar que a igreja ela é muito mais forte do que a mera instituição. Ela é muito mais forte do que o mero prédio. Ela é muito maior do que as quatro paredes. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja são todas as denominações juntas, unidas, orando, pregando, clamando, buscando ao Senhor. E quando o povo do Senhor, ele se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouve do céu, ele perdoa os nossos pecados e ele sara a nossa terra, a nossa descendência. E assim eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que em tempos difíceis nós precisamos acessar nesse mundo digital, você que está me ouvindo aí por meio da internet, nós devemos acessar a sabedoria de Deus. E aonde que ela está? Ela está nos computadores? Ela está na rede mundial de computadores? Ela está na Deep Web? Não é? Não. A sabedoria de Deus está na revelação de Deus, que é a Bíblia, que é a sua palavra. E é por meio dessa sabedoria que nós vamos conseguir vencer esses tempos difíceis. Com sabedoria vinda do Espírito Santo do Senhor. E essa sabedoria vai nos ensinar a orar, a buscar, a não recuarmos, a não desistirmos. 2 Timóteo 3:16 a 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e é assim que nós vamos vencer esses tempos difíceis. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse tempo, ó Pai, agradecer a Ti, porque ainda que nós não possamos estar em nossos templos, em nossas igrejas, nós sabemos que nós estamos unidos como corpo de Cristo, unidos por meio da oração, unidos por meio da fé. E eu quero pedir ao Senhor o cuidado do Senhor sobre a nossa nação, sobre os nossos irmãos, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, ó Pai. Que o Senhor derrame cura sobre nós. Nos livre, Pai, nós clamamos, nós pedimos,
nos livre desse vírus maldito que vem, ó Pai, assolar o mundo e ceifar tantas vidas. Que o Senhor esteja realmente exterminando esse vírus, para que ele passe, ó Pai, para que nós possamos novamente estar em nossas igrejas, para que nós possamos novamente estar, ó Pai, na comunhão das mãos, na comunhão física, ó Pai, e que esse tempo difícil ele seja vencido, superado, mas não sem propósito, que ele seja usado pelo Espírito Santo do Senhor para fortalecer a sua igreja em todo o mundo, para a honra e glória do nome do Senhor. Que a sua vida seja abençoada. E eu convido você a compartilhar essa palavra, a meditar nessa palavra e a não deixar de celebrar, de realizar junto com a sua família o seu culto doméstico. Já já nós estaremos juntos no templo, permitindo assim o Senhor para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.